Bem, muito boa tarde a todos. Estou aqui muito feliz de apresentar-lhes um resumo, né, daquilo que fazemos na área do mentoring. Tivemos umas conversas com a Teresa e nós nos propusemos, de alguma maneira, contribuir com a De Novo, né? Através de pessoas conhecidas. Tive contato com a De Novo e a Isabel Lima perguntou-me se eu não gostaria de ajudar, de contribuir. Bom, para ser mentor, no momento eu não tenho tempo, isso eu expliquei a Teresa, mas num evento ou outro eu posso contribuir com o conhecimento que eu possa levar para De Novo. E começamos a estudar em que eu poderia ser útil a De Novo. A Teresa me enviou o material que é utilizado, né, todo como se fosse um método, o guia do mentor, o guia do profissional, tudo aquilo. Eu achei o material muito rico. E o que eu pensava de início já teve de ser, de certa maneira, cortado, porque eu observei que existe uma estrutura bem delineada, né, do trabalho dos mentores da De Novo. Aquilo que eu observei, aliás, aquilo que eu não observei, porque percebi não existir dentro do material enviado, é o que eu vou mostrar aqui, e é aquilo que eu me proponho a trabalhar convosco. Não é? Não sei se a Teresa já fez a minha apresentação previamente, não? É assim, eu enviei a Sim. informação, mas acho que poderemos, o Paulo agora pode também aqui. Eu tenho som, eu de vez em quando falo sem som, Mas agora estava com som. Sim, Bom, eu enviei uma pequena biografia, mas está acho bem. que... Eu tenho trabalhado com mentoring, porque o mentoring entrou na minha vida a partir dos 50 anos, coincidentemente a idade a partir da qual, né, tem os profissionais de novo. Eu tive... A minha carreira foi muito diversificada no Brasil, mas aos 50 anos eu resolvi fazer um mestrado, né? Eu sempre fui estudioso, autodidata em uma série de coisas, e um belo dia minha esposa me disse: olha, fica a estudar todos os dias, e um estudo, um dia uma coisa, um dia outra, vai estar uma coisa estruturada. A essa época eu era consultor em gestão da qualidade de vida no trabalho. Um tema que está hoje, né, sobressaindo, né, dentro da área de recursos humanos, né, que é a questão da não só saúde mental, mas todos os tipos de saúde, todas as modalidades, todas as facetas da saúde. Pois bem, então quando eu comecei a fazer o mestrado, eu deparei exatamente na primeira aula da primeira disciplina, o primeiro artigo a ser lido era um artigo sobre mentoring. Ali eu percebi que era algo que havia acontecido em toda a minha vida, nos dois sentidos. Tanto eu tinha sido isso toda a minha vida, digamos, a vida adulta, como eu tinha recebido durante a vida inteira, né, a ajuda de mentores. Aquilo me encantou de tal maneira que, após os 2 anos de mestrado, eu resolvi não simplesmente incorporar o mentoring à minha vida, mas fazer disso a minha carreira. Então, mais uma vez, eu mudava de carreira, tive várias mudanças de carreira ao longo da vida. E, naquele momento, eu percebi que finalmente, eu tinha encontrado, né, o que eu queria fazer a vida inteira e não sabia o que era. E agora sabia que tinha nome, sabia que havia estudos científicos sobre isso, já havia mergulhado profundamente no tema. Depois de ter trabalhado na minha tese, eu resolvi testar tudo na prática. Como eu tinha muito acesso aos profissionais de recursos humanos, eu tive a oportunidade de fazer várias experiências em empresas, após o que eu aperfeiçoei um método que tinha uma base americana, mas algumas coisas não combinavam com a cultura brasileira. Então, eu fiz, digamos assim, um processo de aculturamento para o Brasil. Já testei isso em Portugal, não só em aulas, mas em um programa de mentoring que eu fiz em Braga. E o modelo brasileiro adaptou-se muito bem aqui. E o resultado disso é que hoje eu dedico a minha vida ao mentoring. Eu vivo para isso, vivo com isso,
Eu não sei ainda se vivo disso, mas o fato é que o mentoring permeia tudo que eu faço hoje. E hoje, em síntese, o meu trabalho se dirige a quê? Se dirige a formar mentores, num processo que eu chamo de formação em mentoring autêntico. O meu trabalho se dirige a formar líderes mentores dentro das organizações e a acompanhar pessoas que estão dentro desse processo, pessoas que se tornam mentores, e eu supervisiono mentores dentro dos seus trabalhos. Então, em síntese, é isso, né? Bom, então, voltando um pouco ao que eu dissera, após analisar o material de vocês, de excelente qualidade, eu cheguei a algumas conclusões. A primeira, não adianta eu querer agora ensinar para vocês o meu método, porque em alguns pontos ele não se alinha perfeitamente com o trabalho que vocês desenvolvem, pelo que eu vi nos materiais, né? Segundo, o que é que, para mim, na minha opinião, na minha visão, falta naquilo que eu vi? Pode ser até que vocês me digam depois, não, Paulo, tudo isso que você acabou de dizer, tudo isso nós já vimos aqui, nós oferecemos as formações e tudo mais. Mas o que eu percebi não existir é o que eu vou mostrar aqui agora. Agora, por favor, fiquem completamente à vontade para fazer perguntas, podem interromper. Limite de tempo para mim hoje não há, né? Eu tenho todo o meu horário aqui à disposição, à vossa disposição. Então, vou aqui compartilhar a tela, começar a nossa apresentação. Ok. Muito bem. Primeiro de tudo, por que eu chamo mentoring autêntico, né? Bom, o que aconteceu com o coaching, infelizmente aconteceu com o coaching, porque o coaching é um recurso absolutamente magnífico, extraordinário, está a acontecer também com o mentoring, ou seja, em cada esquina aparece uma pessoa dizendo que é mentor. Então, principalmente nas redes sociais hoje, no Brasil isso é um terror hoje. Nas redes sociais nós verificamos pessoas que se apresentam como mentores sem ter a mínima ideia de que seja realmente o mentor. E há também várias ofertas de várias pessoas apresentando ofertas de cursos, de formações, que, na verdade, quando se vai ver o que eles oferecem, é nada mais, nada menos de processos de venda do seu conhecimento. Como eles dizem assim, eu faço você vender o seu conhecimento e ganhar tantos mil euros por mês. Então, nós sabemos que isso, obviamente, é uma enganação, uma falácia. E, por conta disso, eu resolvi agregar a palavra autêntico ao meu processo, né? Então, já há alguns anos eu agreguei essa palavra. Peço desculpa por utilizar o português do Brasil, né? Já há aí uma questão de diferença já na palavra autêntico. E eu gostaria de, primeiro, alinhar convosco isso aqui. Quais são os meus objetivos aqui? Apresentar elementos da nossa formação em mentoring autêntico, ou seja, a formação que eu dou em turmas abertas ao público com duração de 27 horas, em turmas fechadas em empresas com duração de 16 horas. Então, o conteúdo dessa formação, dele eu tirei alguns elementos que, na minha opinião, podem contribuir com as formações de mentores de novo. Prestar os esclarecimentos que se façam necessários, portanto, fiquem completamente à vontade para fazer as perguntas no momento que desejarem. E verificar, no final das contas, não necessariamente hoje, mas após alguns dias dessa apresentação, chegarem à conclusão, Paulo, podemos aproveitar aquilo que o Paulo apresentou, ou Paulo, muito obrigado, mas já temos tudo que precisamos. Para mim, a vontade de ajudar permanece, né? Independente do resultado de tudo isso. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, uma definição. Eu confesso que uma das primeiras dificuldades que eu tive quando eu estudei cientificamente o mentoring foi encontrar uma definição que satisfizesse plenamente. Porque há dezenas de definições diferentes, algumas até se chocam, e ao se seguir uma, choca-se com a outra, de modo que eu confesso mesmo que só entendi o mentoring quando fui à prática, né? Depois de tanta teoria, de 2 anos de teoria, eu mergulhei na prática e verifiquei exatamente o que o mentoring para mim significa. Antes de tudo, o mentoring para mim, o mentoring autêntico,
tem que ser um processo relacional. Não existe mentoring sem relacionamento. Isso é sagrado. Para mim, isso é absolutamente sagrado. Não há mentoring sem relacionamento. Então, muitas pessoas se referem a ídolos, a heróis, a personagens da história, a pessoas de evidência, apontando essas pessoas como seus mentores. Ah, o Mandela, o Gandhi, ele é o mentor, eu me oriento pelos ensinamentos dele. Não, infelizmente, isso não significa ser mentor. Mas ele é uma referência para mim. Aí é que está o ponto. Ser referência, ser modelo, ser exemplo para alguém, não faz de ninguém um mentor. Porque o mentoring autêntico exige relacionamento. Então, eu pergunto à pessoa, relacionou-se com Mandela? Relacionou-se com Gandhi? Não, claro que não. Então, lamento dizer, mas ele não é. Os dois não foram seus mentores, eles foram seus modelos, seus exemplos, suas referências. Agora, por que se faz essa confusão? Porque um dos papéis que um mentor pode fazer para o seu mentorado é o papel de modelo, é um papel, né? Ele pode servir de exemplo para o outro. Mas ser apenas um exemplo não faz de ninguém um mentor. Mentor exige relacionamento. Então, é um processo relacional. O que acontece nesse processo relacional? Eu tenho, de um lado, uma pessoa que, ao longo da vida, acumulou saber em uma determinada área, experiência em uma determinada área. Não é necessariamente alguma coisa para a qual se exige um diploma universitário, né? Muitas vezes são questões de vida, né? Ou então são aspectos profissionais para os quais não há necessidade de diploma. Por exemplo, existe mentor jardineiro? Claro que existe, né? Mas o jardineiro não precisou ir à universidade para ser jardineiro. Da mesma forma, existe mentor em astrofísica? Existe mentor em astrofísica, mas ele precisou estudar bastante em cursos superiores. Não é? Então, a primeira questão é ter saber e ter uma experiência, principalmente na vida prática. Se essa pessoa acumulou saber e experiência, se ela tem vontade de passar isso para alguém, se tem tempo para isso, se tem disposição, se gosta de passar conhecimento para as pessoas, ela pode ajudar uma outra pessoa que tem menos saber e experiência nessa mesma área e pode ajudar essa pessoa a crescer, até o ponto de saber tanto quanto ela, ou até ultrapassá-la. Isso pode acontecer num processo de mentoring. No início do processo, o mentor tem uma bagagem, eu chamo de saber e experiência de bagagem, ele tem uma bagagem, o mentorado tem uma bagagem muito menor ou nenhuma em relação àquele tema, o mentorado vai crescendo, podem ficar pareados, e o mentorado pode até superar o seu mentor. Ok? Então, o que é o principal elemento de influência que tem um mentor em relação ao seu mentorado? É passar o conhecimento que tem para o mentorado. Então, aqui está a essência do processo de mentoring. É o mentorado ganhar conhecimento através da convivência com o mentor, não simplesmente através de um treinamento, de uma aula, de uma conversa rápida, nada disso. É um processo, exige tempo. Então, estabelece um relacionamento, estabelece um processo, e, através disso, o mentorado vai, digamos, adquirindo aquilo que é a bagagem o conhecimento do mentor e vai também ganhando experiência ao longo do tempo. Só que o processo de mentoring, ele traz dois efeitos colaterais, um principalmente, que é o seguinte: o fato de o mentorado ter alguém a quem possa pedir ajuda, principalmente nos momentos de dúvida, incerteza, angústia, faz com que ele se sinta mais seguro. Ora, eu não sei, nesse momento eu não tenho saída, eu não tenho uma solução, mas eu tenho alguém que me ajuda. Isso dá muito mais segurança para o mentorado. Poder resolver um problema com a ajuda de alguém, todos nós sabemos, independentemente do mentoring, poder resolver alguma coisa com a ajuda de alguém é muito mais confortável, quiçá mais fácil do que resolver sozinho. Então, um efeito colateral que o mentoring provoca no mentorado é o ganho de segurança emocional para realizar o que necessita. E até realizar as coisas que pensava nem poder fazer. Então, o mentoring pode potencializar o mentorado de tal forma que faz o mentorado realizar coisas que nem pensava que poderia fazer. E há um outro efeito colateral que nem sempre acontece, mas eu acho até que no caso da De Novo ele poderá acontecer com uma frequência maior do que a média, é
fazer o mentorado adaptar-se ao ambiente em que precisa atuar. Então, muitas vezes, o mentor conhece um ambiente, o mentorado quer entrar naquele ambiente, e o mentor pode ser a porta de entrada, pode ser quem leve, quem tome a mão do mentorado para encaminhá-lo para aquele ambiente, para aquele grupo social, para aquela unidade organizacional em que o mentorado gostaria de atuar. Então, esta é a minha definição de mentor. Na essência, eu tenho, primeiro, que mentoring tem que ser relacional. Tá? Não há mentoring pontual. Existem algumas expressões que são usadas no mercado, como mentoring minuto, como speed mentoring, né? Coisas desse tipo. Algumas coisas que se usam no mundo das startups não se alinham perfeitamente com isso. Por exemplo, algumas aceleradoras de startups fazem eventos em finais de semana e chamam de Startup Weekend. Muito bem. Aí dizem o seguinte: vocês serão mentorados pelo senhor fulano de tal, que vai chegar aqui, vai fazer uma palestra, depois vai tirar as dúvidas dos presentes, e vocês vão aproveitar bastante. Isso não é mentoring. Isso não é mentoring. Isso é uma palestra, é uma sessão tira dúvidas e tal, porque não se estabeleceu um relacionamento e um processo que vai em frente entre mentor e mentorado. Okay? Então, há uma gama de situações em que a palavra mentoring ou mentoria a palavra utilizada de uma maneira absolutamente imprópria. Okay? Algumas dessas formas já são cristalizadas. Então, o mercado já usa de uma forma inconveniente, inadequada, mas que pena, né? Mas precisamos ter noção do que realmente a coisa é. Bom, existem várias classificações do mentoring, várias, em relação a vários aspectos diferentes. Aqui nós vamos falar apenas em relação à estrutura do mentoring, a estrutura do processo de mentoring. Então, existe o mentoring natural, espontâneo. O mentoring que acontece com mais frequência nas nossas vidas, desde o momento em que nós chegamos a este mundo, é o mentoring chamado de informal. Mentoring informal significa mentoring espontâneo, mentoring natural, mentoring não planejado, mentoring que acontece por quê? Porque duas pessoas se encontram e nesse encontro surge uma vontade espontânea de alguém ajudar o outro, e esse outro permite ser ajudado. E nessa conexão que se dá entre eles, que a própria literatura científica chama de química, está uma das razões maiores da aproximação. Então, existe uma química, as pessoas se aproximam, né, e um começa a ajudar o outro. Isso acontece dentro da nossa família, isso acontece dentro da nossa escola primária, isso acontece na nossa universidade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso clube social, no nosso grupo de igreja, isso pode acontecer em qualquer grupo social. Né? Ou seja, é uma ajuda espontânea, uma contribuição espontânea que o mentor dá ao mentorado. Muitas vezes essa ajuda nem é percebida por quem ajuda e, às vezes, por quem é ajudado. É incrível isso. Só lá na frente na vida se descobre que, olhando para trás da minha história, eu começo a perceber a importância daquela pessoa para mim. Então, há casos em que quem mentorou não percebeu, quem foi mentorado não percebeu, e há casos em que os dois não percebem. Só adiante na vida. Eu tenho casos, por exemplo, de ex-funcionários de empresas que eu dirigi, que, quando as redes sociais começaram a funcionar, eles me procuravam e me agradeciam pelo que eu tinha feito. E eu não tinha a mínima noção do que eu tinha feito por eles. E quando eu tinha oportunidade de conversar com eles, eles contavam histórias longas sobre o processo em que eu acompanhei a evolução profissional deles, e às vezes até minha interferência em questões pessoais deles, da vida pessoal deles. E eu não tinha lembrança alguma disso aí. É uma coisa tão espontânea, que muitas vezes isso não fica registrado para você, mas apenas para quem recebeu o benefício dessa sua ação. Então, aqui nós temos o chamado mentoring informal. Agora, em se tratando do mundo organizacional, que é o nosso contexto mais comum, aqui entre nós, não é? O que aconteceu? Em meados dos anos 70, né, do século XX, começaram a aparecer matérias nas revistas de negócios americanas comentando sobre profissionais que haviam subido, né, ao topo de suas carreiras, e, ao serem entrevistados, eles revelavam a ajuda de pessoas que tinham sido fundamentais para que eles chegassem àquele ponto da carreira. E esses indivíduos eram chamados de mentores.
Então, através dos mentores, os profissionais diziam: eu cresci mais rapidamente, eu galguei postos, né, na carreira mais rapidamente, cheguei a ganhar maiores salários por conta, inclusive, da ajuda de várias pessoas. Isso não era simples apadrinhamento, não era simples indicação, mas era através de um relacionamento que foi criado, onde se gerava confiança, né? De que o mentoring está embutida a confiança, o verdadeiro mentor tem a confiança embutida. Então, eles mostravam que essas pessoas cresciam, essas pessoas os faziam crescer e chegar a pontos altos da carreira. Bom, o que é que os americanos fizeram? Pensaram assim: não vamos poder perder essa oportunidade de entender esse fenômeno. Ora, se podemos acelerar pessoas, né, precisamos entender como é que esses tais mentores se comportam. Então, a partir dessa época, vários estudiosos da área da gestão, da sociologia, da psicologia, começaram a se debruçar em pesquisas que terminaram por revelar, em alguns casos de uma maneira muito clara, como se comportavam esses mentores. A partir daí, começaram os tais treinamentos, formações de mentores e os programas de mentoring organizacional. As empresas começaram a preparar pessoas para, não de maneira espontânea, serem mentores de indivíduos dentro das organizações. E, a partir daí, também começaram a surgir os indivíduos que se apresentam ao mercado como mentores profissionais. E, a partir daí, também surgiram os mentores voluntários na área organizacional. Mentores voluntários em outras áreas já existiam. Nos Estados Unidos, existem mentores sociais desde o início do século XX. Existem instituições que ajudam o desenvolvimento de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eles convocam mentores na sociedade, eles ajudam o crescimento desses jovens, dessas crianças e adolescentes. Mas no mundo organizacional, a coisa se desenvolveu a partir dos anos 80, quando essas teorias começaram a ser levadas para a prática. Ok? E aí surgiu o que nós chamamos de mentoring, o mentoring formal. Mentoring formal, então, é um mentoring estruturado, é um mentoring planejado, não é um mentoring espontâneo. Agora, isso, hoje em dia, pode ser iniciativa de uma organização, como a de Novo, não é? Possui um programa de mentoring estruturado, pode ser um trabalho prestado por um mentor profissional, ou pode ser um trabalho prestado por um mentor voluntário. A diferença que eu faço aqui entre mentor profissional e voluntário é o fato de que o profissional cobra por isso e o voluntário faz por sua própria vontade. Ok? Então, o mentoring planejado, estruturado, ele começou no mundo organizacional, ele começou... A teoria básica chegou no fim dos anos 70, mas nos anos 80 as coisas começaram a acontecer. E, a partir de lá, já milhares e milhares e milhares de estudos já mostram os efeitos positivos disso dentro das organizações. Agora, vem uma pergunta que não quer calar. Ora, se o mentoring informal, que é o mentoring primitivo, original, ele acontece porque existe uma química entre as pessoas, o que dizer de um mentoring que é provocado? Ele em princípio, ele é artificial, porque as pessoas nem se conheciam e foram, digamos assim, os pares foram formados de uma maneira estruturada, de uma maneira planejada. E aí, tem de existir química? Aí, o que é que se faz com a química nisso aí? O caso é o seguinte: como no mentoring formal, os mentores são treinados em aspectos comportamentais, em aspectos técnicos, não é? Eles são preparados para receber aquelas pessoas. Poderá haver química ou não? Esse é um ponto fundamental. No mentoring formal, poderá haver química ou não. Não haver química não significa que as pessoas não se entendem. Porque as pessoas, num clima de respeito, consideração e dedicação ao trabalho, elas podem seguir com o processo de mentoring em frente e podem chegar a um ótimo resultado para o mentorado, mesmo que não haja química. E se houver química? Muito provavelmente, se houver química, os resultados poderão ser muito melhores, porque o grau de dedicação de ambos ao processo será bem maior, será mais intenso. É quando o coração influencia, não é, o processo racional do mentor. Ok? Então, está aqui. Há a possibilidade de ocorrer química, porém, isso não é obrigatório. Se ocorrer, ótimo. Se não ocorrer,
mas dentro de um clima de aceitação, de respeito, de consideração e dedicação ao processo, dedicação a um método, à estrutura que foi proposta, isso pode resultar de uma maneira extremamente positiva para o mentorado. Ok? E o mentoring formal, ele tem um prazo previsto de duração. Por exemplo, aqui vocês têm vários prazos, dependendo do tipo, dependendo da situação do mentorado. Mas o prazo máximo é de 12 meses, ou quando o mentorado consegue uma colocação no mercado. Então, tem um prazo para terminar. No mentoring que nós atendemos individualmente, como profissionais, por exemplo, eu sou mentor em liderança. Então, o mentorado, a primeira coisa que quer saber é quanto tempo aquilo vai durar. Eu digo, olha, tempo exato não posso lhe dizer, mas vamos combinar fazer 10 encontros. Esses 10 encontros, em média, podem durar 6 meses, podem durar 4, podem durar 8. Ao longo do tempo, você vai perceber e vai saber se vai sair antes do processo ou se vai sair depois. Mas existe uma necessidade de marcar o tempo. Dentro das empresas, né, a empresa quer ver resultado, e para ter resultado, ela estabelece um prazo, né, a partir do qual ela mede a presença ou não desses resultados. Alguma dúvida até aqui? Está claro? Muito bem. Prosseguindo. Depois de tudo isso que eu falei, mostrando que o mentoring é relacional, mas mostrando agora que existe um mentoring chamado formal, nós chegamos a uma equação que representa a experiência de mentoring autêntico formal. Uma experiência de mentoring, ela envolve o relacionamento de mentoring autêntico, ou seja, as pessoas têm que se relacionar de maneira positiva, mesmo que não haja química, mas elas se relacionam de uma maneira positiva. A isso se acrescenta o processo de mentoring autêntico, que é a aplicação do método, da estrutura. Então, eu tenho duas coisas que andam em paralelo: o relacionamento e o método, que é uma série de elementos processuais que vão sendo aplicados ao longo do tempo. Quando nós analisamos periodicamente como é que andam duplas, mentor-mentorado, dentro dos programas de mentoring, é preciso analisar as duas coisas. Como é que anda a qualidade do relacionamento e como é que anda o progresso do mentorado dentro do método que foi aplicado a ele. Okay? É por isso que nós chamamos de experiência igual relacionamento mais processo. Muito bem. Então, agora, o que eu acho que identifiquei que seja o mais importante que eu possa oferecer para vocês. Eu não percebi no material que me foi enviado a presença de um treinamento comportamental em relação ao mentoring, que é exatamente a questão mais relacional. Eu não percebi isso. Tá? Em tudo que eu vi lá, dos 2 guias, a apresentação do programa da De Novo. Então, se eu estiver certo, tudo bem, lá no fim, digam. Também, se eu não estiver certo, por favor, digam. Então, é dessa percepção que surgiu o que eu vou apresentar a seguir. O que eu acho fundamental, não isoladamente, mas um dos elementos fundamentais da aprendizagem do indivíduo para que seja um mentor autêntico, é que ele entenda o que é que caracteriza realmente um comportamento de um mentor, de uma mentora. Quais são as atitudes e comportamentos que caracterizam isso aí? Então, é isso que nós vamos ver agora, tá bom? A primeira questão, primeiro item, primeiro elemento, chama-se aceitação. O que é que significa aceitação? Se eu pudesse traduzir por uma única palavra, eu escolheria a palavra acolhimento. Acolher o outro, independentemente de quem ele seja. Ou seja, o mentorado, ele virá para mim, eu não conheço aquela pessoa, eu previamente, antecipadamente, eu já preciso entender, eu vou ajudar a quem vier, independentemente de quem seja. Isso tem uma relação muito profunda, não sei quais são psicólogos aqui, mas tem uma relação muito profunda com a linha humanista do Carl Rogers. O Rogers ele utiliza uma expressão que não é dele, mas ele popularizou, que é a aceitação positiva e incondicional. Ou seja, eu recebo o outro e eu vou aceitá-lo independentemente de que ele seja. É claro que tudo na vida tem limite e eu vou aceitá-lo enquanto ele mereceu a minha aceitação.
né? Se ele começar a dar demonstrações de que não merece a minha aceitação, eu vou dar um feedback para ele. Se eu não conseguir corrigir a situação, aquele relacionamento não persiste. Ele se acaba. Né? Mas o pressuposto é que todo mentor, mesmo antes de conhecer cada um dos seus mentorados, já tem esse espírito de aceitação. Então, quem não gosta de gente não pode ser mentor. Quem não tem paciência com gente não pode ser mentor. Né? Quem é excessivamente crítico e, ao conversar com a pessoa, fica logo pensando: ih, essa pessoa não sabe nada, essa pessoa não vai progredir, essa pessoa não consegue alcançar o que ela quer. Não pode ficar pensando isso das pessoas. Então, tem de haver digamos, quase que uma limpeza mental para se trabalhar com mentorado. E todos nós temos problema com isso, em certo sentido, porque todos nós crescemos com uma série de preconceitos na cabeça. E muitas vezes esses preconceitos começam a funcionar aqui e atrapalham, né, nossa maneira de lidar com o mentorado. Então, nós precisamos fortemente ter a consideração de que o outro é um ser humano a quem vamos ajudar. Isso é a coisa que mais importa nesse momento. E não importa quem seja esse ser humano. Então, enquanto ele nos respeitar e estiver dentro do nosso processo, tiver conosco a consideração que nós temos com ele, essa aceitação permanece e o processo continua. Ok? Então, isso é que nós chamamos de aceitação. Uma outra questão fundamental é que tem de haver um mínimo de abertura para o relacionamento. Então, um indivíduo completamente fechado, né, que tem problemas de socialização, é quase praticamente impossível esse indivíduo ser mentor. Então, ele tem de se promover uma abertura no relacionamento. Agora, observem bem a imagem que eu vou criar aqui. Essa abertura não precisa ser grande. Ela pode ser grande, mas não precisa ser grande. Então, se eu comparar isto aqui a um compasso escolar, né, eu preciso de uma pequena abertura, sei lá, 10 graus. Essa abertura pode permanecer pequena do começo até o fim e o processo pode andar desde que exista respeito, consideração e dedicação ao processo. Mas essa abertura pode também ir aumentando. E a conexão emocional entre as pessoas vai aumentando. E vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando. Então, eu posso ter um ângulo de 180 graus em que as pessoas se tornam amigas e muitas vezes são amizades que nunca acabam. Então, um processo de mentoring exige abertura no relacionamento. Mas, para que ele exista, a abertura pode ser pequena. Agora, durante o processo, essa abertura pode ir aumentando, 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 até que a conexão emocional entre eles gera, digamos, uma amizade para a vida inteira. Okay? Então, há vários níveis de abertura. Esse foi um dos elementos que eu tive que adaptar para a nossa cultura latina, porque na origem, essa teoria dizia que tinha de existir entre o mentor e o mentorado amizade. Amizade nos conceitos mais complexos que existem, né, para se observar, para se estudar e para se praticar. E amizade é uma questão muito cultural também, o conceito de amizade. Então, isso não serviria trazer o conceito de amizade americano para colocar na cultura portuguesa ou brasileira. Isso, nós tratamos isso de uma maneira distinta. Então, a solução que eu dei para isso foi criar essa ideia da abertura para o relacionamento. Eu preciso de uma abertura mínima, mas ela pode ir aumentando, sem problema. Ok? Muito bom. Outro elemento que tem que estar presente é o que eu falei no início. O mentor tem que estar consciente de que ele serve de exemplo para o outro. Se alguém vai ter qualquer um de vocês como um mentor, não se iludam. Vocês já começam o processo sendo modelos, mesmo que eles não conheçam vocês. No primeiro dia, eles já olham como modelo. O que é que cabe a cada mentor, a cada mentora? Confirmar que realmente é um modelo. É um exemplo a ser seguido. Tem de haver uma ratificação dessa ideia do mentorado de que ali está um modelo, um exemplo, uma referência que ele pode seguir. Uma coisa elementar, básica, que o mentor faz é dar orientação ao mentorado. E aí nós vamos ter que esquecer os diversos sentidos da palavra orientação, vamos entender o que é orientação dentro do processo de mentoring autêntico. Orientação aqui é ensinar, é treinar, é mostrar a coisa como ela é mostrar algo que não há sobre o que discutir, não há praticamente alternativas. Por exemplo, suponha que está a receber um novo colega na sua empresa. Ele não conhece nada da empresa. Então, no primeiro dia, vamos supor que seja convocado para
você seja convocado para ser o mentor dele, o que é que você vai dizer? Olha, a empresa funciona desta maneira, aqui está o nosso código de conduta, o código de ética, aqui estão as tarefas que você precisa desenvolver. Ah, onde é que eu encontro tal coisa? Encontra em tal lugar. Com qual pessoa eu falo este assunto? Fala com tal pessoa. Como é que se usa este software aqui da empresa? Usa-se de tal maneira. Como é que se constrói os relatórios aqui que vão esperar de mim? Ah, o modelo de relatório é este. Ou seja, não há nada para reflexão, para pensamentos mais profundos, para discussão, para pesar prós e contras, nada, não exige reflexão. É a informação rasa como ela é. Então, isso nós chamamos de orientação. Digamos, ela é instrucional. Se eu pudesse resumir numa palavra, diria orientação é algo instrucional. Bom, e aí, tudo bem, isso pode acontecer a qualquer momento, em toda a relação do mentor com o mentorado. Em alguns momentos, porém, da vida do mentorado, o mentor presta atenção a certos comportamentos ou certas ações do mentorado que podem prejudicar a imagem desse mentorado. Então, vamos supor, o mentorado está a preparar um relatório que vai apresentar para o gestor dele. E o mentor olha esse relatório e percebe que há um erro muito grave. Então, ele aponta. Ele diz, olha, há que ver isto aqui novamente, porque se apresentar desta forma, vai ser repreendido aqui pelo seu gestor. Ah, sim, ok, obrigado e tal, pode. É uma orientação? Mas é uma orientação que tem um sentido especial. Evitar que a imagem do mentorado seja prejudicada. Outra questão, muito dentro do mesmo contexto. Isso acontece muito hoje na chegada dos millennials dentro das organizações. Os millennials têm a maneira de falar, têm a maneira de vestir-se, né, que muitas vezes ainda não condiz com os códigos de determinadas organizações. Então, chega um belo dia um millennial de bermuda dentro da empresa, né, e o mentor olha, isso aqui não cabe, isso aqui não é próprio, nós não estamos ainda neste nível de abertura. Então, não é conveniente que faça isso. Então, se ele permitir, digamos, se ele não orientar o mentorado no sentido de não fazer aquilo, o mentorado terá sua imagem prejudicada. E por que o mentor faz isso? Porque o mentor quer o progresso do mentorado. O verdadeiro mentor tem dentro de si a vontade de ver o mentorado dar certo. E se o mentorado comete erros técnicos ou comportamentais que prejudicam a imagem dele, ele vai ter esse seu progresso prejudicado. Então, o mentor antecipa-se e tenta evitar que comportamentos e aspectos técnicos da ação do mentorado prejudiquem a própria imagem do mentorado. É um tipo de orientação, mas mais voltado para essa prevenção. É como se fosse um alerta que o mentor dá para o mentorado. Ok? Muito bem. E agora vem uma das coisas que estão, para mim, dentro da essência maior do comportamento do mentor também, que é a questão da escuta. Nós temos uma função em mentoring, essas atitudes e comportamentos em mentoring se chamam também de funções de mentoring. Estou falando de atitudes e comportamentos, mas nós também denominamos de funções de mentoring. Existe uma função mista chamada escuta e aconselhamento. Escuta e aconselhamento. E aqui eu vou separar. Primeiro, a escuta. Essa escuta, para quem já estudou coaching, para quem é coach, é exatamente a mesma escuta que se pratica no coaching. É a escuta super atenta, completamente focada no mentorado. É uma escuta dedicada, é uma escuta reflexiva. E é, acima de tudo, uma escuta empática. Por que empática? Porque eu, como mentor, eu tenho uma missão básica, que é entender o pensamento e procurar entender o sentimento do mentorado. Isso é ser empático. Então, eu tenho que prestar atenção ao que ele fala, ao que ele diz e ao que ele não diz. E, aliás, a escuta é uma das coisas que mais faltam na vida em geral hoje, né? Dentro de casa, no trabalho e tal. As pessoas hoje não param para escutar devidamente as pessoas, né? Então, quando eu faço treinamento de escuta ativa dentro da formação em mentoring, eu digo, bom, agora vocês não têm desculpa para não praticar, porque já podem voltar para casa e praticar dentro de casa. Com qualquer pessoa com a qual você esteja a conversar, você pode praticar escuta ativa, né? Ou seja, dedicar-se completamente àquela escuta. Bom, e dentro da escuta ativa, não é uma função, mas é algo que nós acrescentamos,
a necessidade de você ter uma conversa com absoluto foco e clareza quando você conversa com o mentorado. Um dos grandes motivos pelos quais as pessoas se desentendem é o que eu chamo de pressuposto do entendimento. O que é que eu chamo de pressuposto do entendimento? A pessoa diz alguma coisa, aquela coisa pode ter vários sentidos, eu escolho um sentido, presumo que aquilo é o sentido que a pessoa quer me transmitir e vou agir em função daquilo. E depois, lá na frente, eu vejo que não foi nada daquilo, isso causa um desentendimento. Então, o que é preciso fazer para isso? Ter todo cuidado e a cada momento checar se está a entender o que o outro está dizendo. Do mesmo jeito que eu tenho que fazer um esforço imenso para escutar, eu tenho que fazer um esforço imenso para entender. Então, se eu receber um mentorado que começa a falar palavras que podem ter 2, 3, 4, 5 interpretações, eu tenho que parar a conversa. Ali, realmente, eu paro de escutar e peço a ele para esclarecer o que é aquilo. Então, essa é uma coisa super importante, manter foco na conversa e clareza absoluta naquilo que se está a tratar. Muito bem. E o outro elemento daquela função escuta e aconselhamento é, obviamente, o aconselhamento. E o aconselhamento dentro do mentoring não significa dizer como se fazem as coisas. Isso é um dos grandes problemas no desenvolvimento de mentorados. A nossa reação mais comum quando alguém nos pergunta, nos traz uma dúvida, é dar imediatamente uma resposta, uma solução. Resolve o problema? Resolve no curto prazo, mas cria um problema de médio e longo prazo. Se você quer educar uma pessoa somente dessa maneira, dando a ela as respostas todas as vezes que ela vem perguntar, ela vai passar o resto da vida vindo a você para perguntar a cada vez que tiver uma dúvida. Gera-se uma dependência. E o que não pode haver no processo de mentoring é dependência. Então, o mentorado precisa ser desafiado a pensar nas suas próprias soluções. Se ele tenta e não consegue, aí sim você vai e diz, bom, diante do contexto, diante da situação, estou a perceber que não encontrou uma resposta, vou dizer desta vez, mas nas próximas vezes há de se esforçar para encontrar a sua própria resposta. Não se pode tornar um hábito, dentro do processo de mentoring, o oferecimento de respostas prontas. Agora, isso, claro, é em situações que exigem reflexão, exigem pesar prós e contras, exigem criar hipóteses, não é? Ou seja, são situações que merecem reflexão. Uma coisa é o mentorado lhe pedir assim, qual o manual que eu utilizo para utilizar, para fazer uso desta máquina? O manual está aqui no arquivo, no ficheiro tal. Ok, está lá. Isso não é aconselhamento, isso é orientação, é informação direta. Agora, o mentorado chega para si e diz, olha, eu estou com um problema sério, o que é que foi? Acabei de brigar com o meu gestor, e agora o que faço? Então, isso merece uma reflexão. Isso merece uma conversa, isso merece o entendimento real das causas daquela ação, as soluções possíveis, o que é que ele vai fazer. Então, agora eu vou partir para o aconselhamento. Mas eu não vou partir para o aconselhamento dizendo, agora você volta para o seu gestor e vai dizer a ele, vai pedir desculpas e depois vai dizer isso, vai dizer isso. Não. Primeira coisa que eu tenho que perguntar ao mentorado, quando ele me chega com uma dúvida, dentro de um quadro reflexivo, é dizer, o que acha a respeito? Já pensou na solução? Quais as hipóteses? Que caminhos pode haver para a saída? Então, você força o mentorado. Tá? Então, você força o mentorado a ir pensando, até que, provavelmente, na maioria das vezes, ele vai chegar a alguma solução. Pode até não ser a melhor, mas ele vai chegar a alguma solução. O que não pode ser feito é viciar o mentorado em receber na bandeja todas as suas soluções vindas do próprio mentor. O desenvolvimento se faz à base de insights. O desenvolvimento do indivíduo se faz à base de insights. Se nós não damos a ele a oportunidade de ter seus próprios insights, o que é que nós vamos fazer? Ele vai aprender a decorar soluções que nós entregamos prontas. E numa situação semelhante, ele volta para perguntar de novo. Porque ele não tem segurança para dar a resposta, para entregar a solução. Bom, e uma das coisas mais importantes dentro do aconselhamento é o que nós chamamos de perguntas eficazes. Perguntar é uma arte. Perguntar é um processo desafiador. Perguntar é um processo provocativo. Então, nós também, nos treinamentos, nós oferecemos oportunidade para os treinandos, os mentores,
exercitarem a sua capacidade de fazer perguntas. Ok? Muito bem. Dentro do processo de aconselhamento, nós também temos a questão do feedback. Feedback pode ser um excelente momento para acompanhamento. Então, o que é que nós fazemos? Nós desmistificamos essa questão do feedback, né? Mostrando que feedback não é algo que se dá necessariamente no momento exato, com dia e hora marcados. Feedback pode ser uma coisa absolutamente espontânea. E outra coisa, o feedback tem que ser sempre construtivo. Tá? Agregando um pouco do conceito do feed forward, o feedback tem que ser sempre uma coisa construtiva. É olhar para frente e vamos ver o que é que nós vamos fazer. O feedback é dado de tal forma que o mentorado tem que se sentir prestigiado. Ele tem que sentir que recebeu uma prenda do seu mentor, nesse momento. Ele sai do feedback melhor do que quando entrou. Ele recebeu desafios, ele visualizou situações, ele tem a sua cabeça agora a funcionar no sentido das soluções. Então, esse é o verdadeiro feedback dentro do mentor. Eu chamo sempre de feedback com tempero de mentoring. Não é um feedback duro, feedback dado de uma forma grosseira, um feedback que, no mundo inteiro, o feedback é, em geral, tratado como uma coisa extremamente nociva. Por quê? Porque a forma como se dá o feedback ela é desastrosa, na maioria dos casos. Feedback é muito mais uma questão de... O que é preciso para dar o feedback é a ocorrência de alguma coisa. O feedback é uma observação que eu faço sobre algo que aconteceu. Então, eu preciso que alguma coisa aconteça. Então, eu vou falar sobre aquilo, vou dar minha opinião a respeito, mas a forma como eu faço isso tem que ser completamente adequada. Tem que ser uma forma ajustadamente gentil. Isso falta na maioria dos feedbacks que são dados nas organizações. Isso é um verdadeiro caos, né? No dia... Desculpa, cara. Eu vou pegar uma luz aqui. Vai ficar escuro. Agora. Dentro das organizações, feedback é tido como uma coisa... Né? O dia do feedback é um negócio aterrorizante. As pessoas vão com medo, têm dores de cabeça, o estresse elevado. Tudo isso por quê? Porque o feedback se cristalizou como um momento de terror, um momento tremendamente nocivo, negativo para as pessoas. Isso é no mundo inteiro. Então, dentro do mentoring, também o mentor vai dar, em vários momentos, feedback ao mentorado, e esse feedback tem que ser dado com o tal tempero do mentor. Ok? Muito bem. E há coisas no mentoring que podem acontecer ou não, e elas só vão acontecer dependendo da qualidade da relação entre mentor e mentorado. Elas vão depender também do empenho do mentor, né? Das trocas positivas entre mentor e mentorado. Então, dentro da conexão emocional que existe entre mentor e mentorado, pode haver uma coisa que nós chamamos de confirmação. A palavra pode parecer estranha, mas eu vou situar. Suponha o seguinte: você é o mentor, está assistindo ao mentorado, o mentorado se desenvolve, com o tempo começa a surgir dentro de você uma admiração pelo mentorado. O pensamento é: que pessoa dedicada, que pessoa incrível, tão esforçado, dá-me muito gosto estar junto desse mentorado, ajudando o sucesso dele. Começa a despertar dentro do mentor uma admiração e uma conexão emocional com o mentorado. É obrigatório que isso aconteça? Não, não é obrigatório, mas é quando vai surgir a química pelo lado do mentor. Então, o mentor começa a ter uma admiração, é uma espécie de gostar. Não é proibido dizer isso dentro do mentor, né? Gostar do outro, não é proibido. Então, é uma conexão, a palavra mais técnica é conexão emocional, mas é um gostar, é uma afeição, é um afeto que se gera dentro do mentor pelo mentorado. Então, isso pode acontecer, não é obrigatório, mas pode acontecer. E, provavelmente, isso vai acontecer paralelamente a uma abertura maior no próprio relacionamento. O que ocorre quando o mentor confirma o mentorado? O mentor, às vezes, sem perceber, começa a fazer muito mais do que o mentorado esperava, muito mais do que a instituição esperava, muito mais do que era o seu papel desenhado para que fosse o mentor da organização. Então, ele começa
a se lembrar mais das questões do mentorado, começa a pensar mais em soluções, começa a pensar mais em discussões e conversas que vai ter com o mentorado, começa a abordar mais o mentorado, manda mais mensagens para o mentorado, passa mais tempo do que o previsto com o mentorado, e o mentorado percebe isso. O que o mentorado está percebendo é a chamada confirmação do mentor pelo mentorado. É como se o mentor confirmasse o mentorado em sua vida. Isso é uma evolução, não é, do relacionamento entre mentor e mentorado. Bom, mas isso não é só relacionamento, não é só emoção. Existem também as questões de verificar como anda o progresso do mentorado. Então, pode existir, isso não é obrigatório que aconteça, mas pode existir um momento em que o mentor, ao pensar sobre o mentorado, ele reflete assim: puxa, esse mentorado já cresceu bastante, eu já tenho uma confiança de que posso falar dele por aí, já posso falar dele para algumas pessoas, para alguns amigos meus que são donos de empresa, já posso falar para algumas pessoas do grupo lá do qual eu participo. Então, o mentor começa a comentar sobre esse mentorado. O mentor leva esse mentorado para eventos profissionais, apresenta a pessoas importantes. O que é que ele está a fazer numa situação dessa? Ele está a dar exposição e visibilidade para o mentorado. Agora, obviamente, cabe ao mentorado assumir o seu papel, né, e fazer com que isso cresça, com que isso progrida. Então, o mentor cria situações em que o mentorado tem a oportunidade de mostrar o seu desempenho, mostrar os seus valores, né, mostrar a que veio. Isso, obviamente, o mentor só vai fazer se tiver, né, uma confiança em 2 níveis. Uma confiança técnica, ou seja, que o mentorado tem conhecimento suficiente para ele poder fazer isso, e uma confiança ética, ou seja, ele está apresentando uma pessoa que tem princípios éticos com os quais o mentorado concorda. Então, são situações que são criadas. Por exemplo, vamos supor que, num determinado momento, não sei se em alguma situação da de novo isso poderia acontecer, mas suponha que dentro da empresa o mentor está mentorando alguém e, em determinado momento, ele é chamado para um encontro e ele diz que não pode ir. E diz ao mentorado: vai no meu lugar. Ele criou uma oportunidade para o mentorado aparecer, né? É um desafio, claro. Criou uma oportunidade para o mentorado aparecer e as pessoas, né, verem que ele tem o valor que tem. Então, isso nós chamamos de exposição e visibilidade. E, finalmente, o limite máximo disso aí, que aí já é uma coisa quase sem limite mesmo, é o patrocínio. No patrocínio, usando a expressão bem popular, o mentor coloca a mão no fogo pelo mentorado. No patrocínio, o mentor abre portas para o mentorado, defendendo para o mentorado posições, defendendo benefícios. Então, vamos supor, você, dentro do programa da De Novo, você descobre que seu mentorado é uma pessoa de extremo valor e, numa empresa de um amigo seu, está-se a precisar exatamente de uma pessoa com o perfil dele. Então, você vai chegar para o seu amigo, dono da empresa, e dizer assim: eu tenho uma pessoa para ocupar a vaga que está aberta em sua empresa. Então, você defende para o mentorado a oportunidade. Isso é uma evolução da exposição e visibilidade. Na exposição e visibilidade, o mentorado é jogado na situação e ele que aparece. Ele que vai agir. No patrocínio, quem age é o próprio mentor. Eu quero essa posição para o meu mentorado. Esta vaga tem que ser do meu mentorado. Ok? Então, isso que é a função do patrocínio. E, claro, o mentor só vai fazer isso se tiver uma segurança muito grande, diga-se, confiança, tanto técnica quanto ética, e que vai poder indicar uma pessoa dessa. Isso pode acontecer nos processos sucessórios, por exemplo. Eu vou sair da empresa, mas eu indico o meu liderado aqui, o senhor fulano de tal, para ocupar o meu lugar, porque ele tem condições plenas de fazê-lo. Muito bem, de uma forma esquemática, eu apresentaria para vocês assim. O mentor precisa ter aceitação, precisa ter acolhimento pelas pessoas, precisa ter uma abertura mínima para o relacionamento, ele vai orientar, digamos, dar as instruções que o mentorado precisa, ele vai alertar o mentorado para evitar coisas que podem
prejudicar a sua imagem, isso é a proteção. O mentor vai, usando a fonte do seu saber, a sua bagagem de saber e experiência, ele vai usar isso para escutar e aconselhar. O mentor vai ter consciência de que é um modelo para o mentorado. Isso nós chamamos de funções básicas do processo de mentoring. Agora, existem as funções avançadas. O que eu acabei de falar, exposição e visibilidade, o patrocínio e uma abertura, a confirmação, que é a questão da conexão emocional mais forte, e a abertura para o relacionamento, ela pode aumentar. Não necessariamente tem que ser grande, ela pode continuar a ficar pequena, mas ela pode aumentar, isso já vai ser o quê? Uma das funções avançadas. Também há uma outra maneira de denominar essas atitudes e comportamentos, e é o seguinte, essas são funções de trabalho e carreira, essas são funções socioemocionais, e essa é a função modelar. Bem, de uma maneira geral, eu não sei quanto tempo, eu perdi a noção do tempo aqui. Passei quase 1 hora. Basicamente, era isso que eu tinha para apresentar-lhes, e estou completamente à disposição para, a partir de agora, termos uma conversa naquilo que quiserem. Paulo, posso fazer uma pergunta e À um vontade, Miguel. comentário? Enfim, primeiro que tudo, queria agradecer a clareza da sua apresentação. De facto, Paulo é um grande comunicador. O tempo passou sem nós darmos conta, não é? Já passou 1 hora e Eu a gente mesmo nem sinto. deu conta. E a gente nem deu conta. E eu gostei muito da forma como estruturou a sua apresentação. Obrigado. Eu trabalhei numa empresa grande onde nós tínhamos um processo de mentoring e eu fiz dezenas de mentorings. Quase tudo do que o Paulo diz aqui, eu identifico-me muito, enfim. Só não partilho, graças a Deus, nessa organização de que o feedback fosse um momento de terror. Isto porquê? Porque associado ao feedback nós tínhamos sempre um plano de desenvolvimento pessoal, não é? E, portanto, o feedback tinha que ser construtivo e tinha um plano de desenvolvimento pessoal. Exatamente. Portanto, essa parte aí eu nunca senti. Agora, quanto ao resto, enfim, acho que o Paulo fez aqui uma excelente apresentação. A escuta ativa, de facto, é fundamental, não é? Nós estarmos nesse momento de feedback onde quem está ao nosso lado percebe que, ao contrário do nosso dia-a-dia, nós ali estamos com tempo, e isso é muito importante. Nós não estamos a olhar para o relógio, não sermos interrompidos. Da minha experiência pessoal diz-me isso. No entanto, aquilo que eu me parece, Paulo, e eu aderi agora a isto aqui de novo, é que é muito diferente nós fazermos um processo de mentoring num ecossistema da empresa, não é? Onde nós temos acesso a todas essas ferramentas, conhecemos as regras formais e as regras informais, podemos acompanhar a pessoa acabou de entrar na empenhada, está motivada, do que fazer um processo de mentoring no âmbito de novo, não é? Onde o estado de espírito da empresa, da pessoa, é muito diferente de quem está a entrar numa organização, e, por outro lado, as ferramentas que nós temos para utilizar me parecem bem mais escassas do que aquelas ferramentas que nós temos quando estamos dentro da empresa. E isto é que me parece o grande desafio, é? Nós, sem as mesmas ferramentas que temos quando estamos numa empresa e estamos a fazer mentoring para alguém que entrou na empresa, nós, no âmbito de novo, conseguimos motivar, criar essa empatia, fazer esse acompanhamento, abrir janelas e abrir... Isso é que me parece, de facto, mais desafiante, até porque o estado emocional da pessoa é diferente, é muito diferente, não é? E se calhar a expectativa é muito alta e esse grau, por muito que a gente queira abrir o grau, é difícil, não é? Porque não temos as ferramentas todas quando somos diretores ou administradores de uma empresa e estamos a mentorar um rapaz que acabou de entrar e que tem a vida pela frente. Gostava só que o Paulo comentasse um bocadinho isto e agradecer a sua intervenção. Bom, é muito claro que o contexto na de novo é diferente, né? Você não tem essas questões de posição hierárquica ou que foram colocadas.
No entanto, eu tenho a dizer o seguinte, o que eu tratei aqui apenas de questões comportamentais. Tá? Eu também tenho as ferramentas, só que eu não poderia apresentar as ferramentas porque já existe um ferramental completo aqui dentro da Denovo. Né? Tem um lado mais técnico. Eu apresentei uma parte do lado comportamental, ok? E só o conceito, porque existem as práticas, existem exercícios dentro do treinamento. Bom, o que eu procuro mostrar para alinhar sempre de uma única maneira é que no processo de mentoring, o processo de mentoring, ou a experiência de mentoring, melhor dizendo, ela é igualitária. Eu uso essa expressão. O mentoring é igualitário. Quando existe um mentoring acontecendo, existe uma pessoa que vai ajudar a outra, não importa a posição que cada uma dessas pessoas ocupe, não importa a situação que cada uma dessas pessoas vive, a relação é igualitária. A única diferença entre essas duas pessoas é que uma tem a bagagem que a outra precisa, que a outra não tem. Ou na quantidade ou intensidade que a outra não tem. Essa é a única diferença. Se entendi a sua colocação, eu nivelo tudo isso. Né? Por exemplo, dentro de uma organização. Então, eu dou consultoria para a implantação de programas em organizações no Brasil. Então, eu tenho programas em que o CEO da empresa é mentor, uma especificamente, essa empresa se chama Zoetis, ela é herdeira da área de veterinária da Pfizer. O CEO da empresa, ele mentora o indivíduo 3 níveis abaixo dele. E há de se fazer uma preparação especial no mentorado para ele entender que a relação é igualitária, para que ele entenda. Ele diz, não pode, o cara é o CEO, ele é o CEO. Sim, mas esse seu CEO é uma pessoa que entende que a relação de mentor é igualitária. Então, estando ali, não enxergue nele o CEO escrito aqui. Enxergue uma pessoa que sabe mais que você, só isso. Então, nós procuramos sempre nivelar isso. É fácil, dentro de algumas pessoas não é fácil, mas há uma declaração geral para mentores e mentorados de que a relação é igualitária. Então, ali dentro não há cargos, não há posições, há conhecimento, há experiência. É isso que existe. Tá? Agora, não sei se foi exatamente isso que me perguntou. Sim, penso que era isso, Paulo. Muito obrigado. Penso que respondeu à minha dúvida e deu uma boa ajuda para perceber bem o mentoring fora desse ambiente. Muito obrigado. Tá. É uma das coisas que eu mais chamo a atenção. Mentoring é uma relação igualitária. Igualitária. E é uma das coisas que dizemos logo no começo, é que eu não expliquei aqui o que é que se faz quando se conhece o mentorado e tal. Uma das primeiras coisas que se diz é isso. Olha, eu apenas tenho uma bagagem maior que a sua por enquanto. Por enquanto. A diferença, fora isso, não há diferença mais alguma. Então, isso ajuda, inclusive, no processo de abertura. Paulo, eu gostaria de partilhar um pouco a minha experiência, que vai no seguimento daquilo que tem estado a ser dito, que tem a ver com a importância da parte comportamental. Eu compreendo perfeitamente aquilo que o Francisco está a dizer. Realmente nós estamos muito sustentados em ferramentas para que o processo seja o mais eficiente e eficaz possível, seja o mais célere, e neste caso lidando com profissionais que querem entrar desesperadamente no mercado de trabalho, o que coloca em nós essa pressão, no fundo, de conseguir que eles entrem rapidamente no mercado de trabalho, mas aqui o nosso desafio é perceber que provavelmente em alguns momentos eles precisam mais de nós enquanto seres humanos do que enquanto pessoas que vão abrir uma porta. E eu tenho tido esse feedback da minha própria profissional que me deu se calhar esta consciência que eu não tinha. Quando ela diz, é importante eu ter este espaço, é importante eu sentir que alguém me ouve, é importante eu sentir que posso partilhar algumas das minhas preocupações. Eu percebi que ela, ao dar-me este feedback, me estava a dizer, Cristina, neste momento, isto para mim é se calhar tão importante, não sei se mais ou menos, mas é tão importante como a questão técnica ou a questão mais profissional de conseguir a tal função a curto prazo. Porque, como dizia o Francisco, os profissionais estão, a maior parte deles, num estado, alguns deles, mais fragilizados. E é natural que a nossa expectativa seja resolver rapidamente a situação deles.
ok, nós interiorizamos que se conseguirmos que eles consigam o tal emprego que eles querem, ou seja de que forma for, que o assunto fica resolvido. E cria também em nós essa pressão, essa boa pressão, ok, tenho que ajudá-lo a resolver rapidamente esta situação, porque ele quer um trabalho rapidamente. E por vezes eles dão-nos este feedback de que também é importante o espaço para conversar. Ou seja, quase como que a dizer-nos, claro que cada caso é um caso, Sim. mas quase como que a dizer-nos, ok, podemos ir com calma, porque é importante alguém que me ouça, é importante eu ter esta paz neste momento de conversa, é importante eu partilhar os meus anseios, sem estar agora preocupada com a empresa A, B, C ou D. E realmente esta componente comportamental é muito importante, mais do que a ferramenta A, B, C ou D, este estar presentes nesta fase, eu sinto isso e falo por mim, não é? Pelo feedback que tenho recebido, esta parte comportamental é diferenciadora. Obrigado, Cristina. Reportando aquela equação, a experiência de mentor é igual a relacionamento mais processo, há de se entender que processo e relacionamento andam em paralelo. Mas, às vezes, o processo é mais importante, mas, às vezes, o relacionamento naquele momento, naquele dia, naquela hora é mais importante. Então, fica aquele... Né? O ideal é que andasse assim, né? Sempre. Mas, há momentos em que o relacionamento é mais importante. Há momentos em que, naquele dia, ele sequer é mentorável, porque está com a emoção tão abalada que não adianta fazer nada. Ele precisa apenas de um ouvido amigo. E é esse o nosso desafio enquanto mentores, é dançar essa dança ao ritmo dele, sim, é verdade. Posso fazer uma pergunta também? Lá no Brasil, existe alguma organização parecida com a de Novo, não é? E qual é que seria, digamos, que, em concreto, a recomendação que poderia dar neste caso concreto, em que são pessoas com mais de 50 anos, são pessoas com licenciatura, mas desempregados todos, não é? E, portanto, Zé Neto, especificamente semelhante a de novo, eu não conheço. Mas há várias instituições no Brasil de mentoring social, que é algo como vocês fazem. Algumas voltadas exclusivamente para mulheres, algumas voltadas para ajudar empreendedores, outras voltadas para ajudar pessoas em situação, pessoas que têm grandes ideias, gostariam de empreender e não têm condição, porque não tem ninguém que as ajude. Não se diz nem financeiramente, mas em termos de acompanhamento, de desmembramento das ideias, de criação de um planejamento e tal. Não existe. Existe uma muito famosa hoje no Brasil, que é Gerando, do verbo gerar, Falcões. Gerando Falcões. E existe também o IVG, Instituto Vascello Gordoni. Esses dois são que estão mais em evidência hoje no Brasil. Mas especificamente no sentido de recolocação e nessa idade específica, essa faixa etária específica, eu desconheço. Olha que eu conheço muita gente, apesar do tamanho do Brasil, nessa área eu conheço muita gente e não tenho notícia de algo similar. Certo. E alguma recomendação aqui para de novo, neste contexto dos 50 anos? Olha, é algo que eu acho sensacional. Sensacional. A idade a partir da qual a contratação fica mais difícil, isso em qualquer lugar do mundo. Então, esse suporte, principalmente, eu acho que, eu não sei ainda como tudo acontece aí, mas, assim, principalmente a questão do networking e de gerar oportunidades, uma vez que o mentorado tenha realmente o valor, né, usar a própria rede da De Novo para recolocar essas pessoas. Eu acho isso muito importante. Ajudar a pessoa a sair do estado emocional, né, completamente fragilizado, né, e ter equilíbrio para construir o seu plano de recolocação. Tá? Isso eu acho sensacional. Não, assim, e quando eu soube o que era, eu fiquei prazerosamente surpreso, né, em existir, ver que existe uma instituição desse tipo. Não conheço isso no Brasil.
Foi um prazer saber que isso existe. Paulo, agora estão-me a ouvir? Oh, Catarina, sim. Eu tenho uma questão relacionada com o tema que falou sobre a química e como não tem que haver química na relação entre mentor e mentee. O que para mim acho difícil de compreender e tenho uma experiência nesse sentido. Sobretudo, acho mais difícil a pessoa, o mentee, ter essa comunicação, dizer ao mentor que não se sente confortável quando é um ato de generosidade, como é que é o caso de novo, de um mentor que está a dar em voluntariado, e não um serviço que está a ser pago. Eu tive não foi nada novo, foi noutra associação, e eu acho que não conseguia aproveitar, nem conseguia recolher aquilo que eu estava à espera, porque eu não senti química com o mentor, mas também depois não me senti também à vontade para lhe dizer que não funcionava, portanto acabei por seguir, ou seja, vejo difícil fazer esse programa de mentoria sem química, e o Paulo disse-me que não precisava de haver. Não foi, desculpa, não foi exatamente assim. Não? Eu disse que não precisava. Eu digo, pode haver sem química, mas desde que haja consideração de parte a parte, né? E dedicação ao processo. Já que a relação ela não se abre e não se fortalece, vamos pegar o lado do processo. O relacionamento vai ser um relacionamento básico, simples, não vai evoluir com abertura. Então, vamos investir no processo. Mas tem de se fazer isso com respeito, consideração e dedicação. São essas Sim, três claro. palavras. Entendeu? Então, por resultados... exemplo, o que eu vejo nas empresas, vamos supor, um programa de mentoring com 20 pares, mentor-mentorado. Então, ao final de um ano ou de 6 meses, depende do prazo, eu posso ver que em 15 pares houve um matching muito bom, porque nós fazemos um matching de uma forma muito técnica, não é simplesmente acho que A dá certo com B. Nós fazemos até entrevista com psicólogo e tudo para cada mentor e cada mentorado. Então, a maioria dos pares tem gerado química. Uns mais, outros menos, mas tem gerado uma química. Poderemos chamar de química. Mas há alguns pares em que a química não aparece. No entanto, o mentorado progride. Ele consegue criar um plano e consegue bater suas metas no plano. E não era isso que se queria dentro da empresa? Então, os resultados aparecem. Não aparecem os resultados relacionais, mas acontecem os resultados processuais. Entendeu? Agora, nós não podemos raciocinar pelo extremo. Haver química, não haver química não significa que eles não se entendam, que é o outro extremo. Não haver química pode ser, eles se entendem medianamente, com uma pequena abertura. Então, não se pode raciocinar pelos extremos. Entendeu? Eu não senti tanto O que não é belo não é necessariamente feio. Pode ser não tão belo. Entendeu? É assim que precisamos raciocinar. Ok, agora, na sua experiência, se eu soubesse mais alguns detalhes, nós poderíamos avaliar o que aconteceu. Se foi uma questão de não, havia, claro que sim, respeito e consideração, mas não havia aquela vontade, ou como é que eu ia te explicar? Eu acho que a falta de química... Da parte de quem não existia vontade? Se calhar minha, pois... Eu acho que a falta de química provocava ali uma falta de à vontade na discussão. Aí seria um caso de receber uma orientação para olhar para o foco, independentemente da pessoa com quem se está. Olha para o foco, para a visão do futuro que quer alcançar. Então, independentemente da química, vamos avançar nisso. Okay. Para isso, os programas precisam de supervisão. Aqui, no caso, vocês têm uma supervisão. Pelo que eu vi na estrutura, não chamam de supervisão, se não me engano. Chama Angel. São os angels que vão acompanhando e vão, então. O angel tem que verificar como é que anda a qualidade do relacionamento, como é que anda o progresso do mentorado no processo, no método, né? Na estrutura do programa.
E muitas vezes a gente vê, a química não existe, mas existe o mentorado progredindo. Ok. Paulo, boa noite. Ô, Miguel. Miguel, boa noite. Eu queria colocar aqui uma questão mais, se calhar, mais de aconselhamento ou algumas dicas, principalmente porque eu estou envolvido em áreas técnicas no tecido industrial nacional e internacional, e há certas posições que são as posições, por exemplo, dos especialistas, que se torna muito difícil de tentar que eles sejam mentores de alguém por causa do medo que eles têm de perder a visibilidade e tudo mais, não escrever relatórios. E na nossa função agora, como mentores, se consideramos alguém que vai para uma empresa que vai ter um mentor, e que se apanhar uma pessoa dessas vai ter muitas dificuldades, porque existe sempre um mecanismo de proteção, sobrevivência da pessoa, que supostamente pela organização foi apontado como mentor daquelas pessoas, ou para dar uma introdução. E isso causa sempre muito transtorno, ainda se vive muito naquela, e eu não ponho nada no papel, porque se alguém quiser perguntar, vem perguntar. Como é que nós podemos orientar ou aconselhar um dos nossos mentorados nesse sentido? Como é que ele há de lidar com uma pessoa do outro lado, se calhar com menos abertura, ou se calhar com uma resistência maior no início? Bom, há vários aspectos a analisar sobre esse contexto. Primeiro, é a seleção dos mentores. A seleção dos mentores. Eu só devo selecionar pessoas para serem mentores se sabidamente essas pessoas têm a bagagem que é necessária para o mentorado. Segundo, se elas são pessoas relacionais, se gostam de estar com pessoas, se gostam de estar com gente e se gostam de ajudar pessoas, se tem tempo para isso, se tem disposição para isso. Tá? Por isso que quem faz essa seleção é a área de recursos humanos, que é quem tem esse feeling, né? Não dá para fazer um teste para isso, mas é o feeling da área de recursos humanos que promove essa seleção. Então, a primeira questão, nem todo mundo pode ser mentor. Uhum. Da mesma forma, nem todos são mentoráveis. Há indivíduos que não são mentoráveis. Por exemplo, há indivíduos que não aceitam se enquadrar-se em métodos. Querem fazer do mentoring uma porção de conversas pontuais, sem interligação entre uma e outra. Não querem plano. Não dá para ser mentorado nisso. O mentor informal precisa ter plano, precisa ter projeto. Posso chamar de PDI, eu chamo de PDM, Plano de Desenvolvimento do Mentorado, e nós temos uma técnica para isso. Então, o problema pode ser de origem, ou seja, um mentor mal selecionado. Uhum. Ah, mas ele é o líder, vai ter que ser mentor. Nem todo líder consegue ser mentor. Nem todo líder consegue ser mentor. Então, esse é o problema de origem. Então, como é que o mentorado resolve isso? Bom, se houver uma supervisão desse processo, o supervisor vai verificar o problema. E, se for preciso, a coordenação do programa vai desfazer essa dupla e conferir um novo mentor a esse mentorado. Simples assim. Sem traumas, sem colocar culpa em ninguém e tal, sem problema algum. Isso é muito raro quando os matchings são bem feitos. Raríssimo. Quando a seleção dos mentores é bem feita e quando o matching, mentor-mentorado, é bem feito. Isso é raríssimo acontecer. Acontece uma vez ou outra. Já tive um exemplo, eu fiz um programa de mentoring para novos juízes no Tribunal de Justiça. Diziam que os juízes não eram mentoráveis. Já. Mas eles foram grandes. Houve grandes mentores e grandes mentorados ali. Mas um mentorado tinha acabado de passar no concurso para juiz e se achava o sabichão. Passei no concurso muito difícil, então não preciso de ninguém que me ensine coisa alguma. E não houve maneira daquela dupla funcionar. Não houve como funcionar. Por culpa do mentorado. Ele não era mentorável porque simplesmente não aceitava o processo. Ok, obrigado. Nada. O que mais eu posso contribuir? Eu vou ter que sair. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Deus, Catarina. Catarina. Obrigada. Obrigada. Bom,
Não sei, Paulo, se não tivermos aqui mais questões, Eu tenho uma observação a fazer. sim. Não sei se a minha interpretação está certa, mas eu percebi que a cada encontro, está escrito lá, a cada encontro tem que se fazer o plano de ação para o próximo encontro. Não é? Está escrito isso. Sim. Só por curiosidade, eu não trabalho dessa maneira. Eu levo um determinado tempo durante os 4 primeiros encontros. Claro, o primeiro encontro é formação de rapport, né? A gente se apresenta, procura criar aquele clima de confiança e tal, tudo bem, isso é sempre assim. Mas já no primeiro encontro, que é um encontro longo, que eu faço um encontro até de 2 horas no primeiro encontro, além do acordo de mentoring, que é visto e assinado e tal, eu já começo a aplicar o método de construção do plano de desenvolvimento do mentorado. E esse método leva, em média, consome, em média, os 4 primeiros encontros. Que no meu método, eles são semanais. Por isso que não dá para encaixar o meu método no de vocês. Mas eu vou explicar uma coisa que eu queria, realmente ficou aqui, eu tinha me esquecido de dizer. Eu procuro fazer com que o mentorado esboce um plano que envolva, desde o primeiro passo que ele tem que dar hoje, até a consecução da sua visão de futuro em termos profissionais. Então, em cada encontro, o que ele vai tratar são os passos que ele tem que dar mais próximos. É a construção de uma escadinha. E não de um degrau hoje, aí depois eu vou procurar construir o próximo degrau, depois o próximo. Mesmo que eu tenha que modificar tudo ao longo do caminho, eu procuro oferecer uma construção de um todo, de um projeto completo, mesmo que mereça ajustes ao longo do... Mesmo que faça como o mentorado meu já fez. Rasgou tudo assim. Paulo, vamos começar tudo de novo, que não é nada disso. Ele chegou à conclusão que não era nada daquilo. Bom, mas é preciso, para mim, no meu método, eu construo um plano desde o primeiro passo. O que vai fazer na próxima semana para começar agora? Todo o seu processo vai levar a uma recolocação. Por exemplo, eu já fiz um plano de 5 anos com a mentorada. Ela era RH e queria abandonar a carreira de RH aos 50 anos, coincidentemente. Era uma pessoa de Recife. E ela queria abandonar o RH e queria, como era psicóloga, queria atuar em uma das áreas da psicologia, que não fosse a organizacional. Muito bem. Então, ela preparou um plano de 5 anos que executou em 3. Mas tinha tudo o que é que ela ia fazer. Na próxima semana, vou falar com meu marido sobre a minha redução de receita. Na outra, vou procurar a universidade onde eu vou fazer a pós-graduação para me especializar. Na outra, Mas tudo tinha um porquê, tinha uma ligação entre uma coisa e outra. Cada subtarefa levava a uma outra, que levava a uma outra, que levava a uma outra. Era uma construção em árvore. Então, isso dá ao mentorado, inclusive, uma grande segurança, ou uma maior segurança, do que só enxergar o momento. Ele consegue enxergar o plano inteiro. Mais uma vez dizendo, mesmo que o plano seja modificado. Mas ele consegue enxergar tudo. Então, assim... Uma dúvida. É uma ideia. E esse plano consegue-se fazer, por exemplo, esse plano a 1 ano, a 1 mês, a 3 anos? Pronto, o plano global faz-se numa única sessão em que se diz, ok, vamos traçar o plano para vai-se fazendo esse plano. Vai-se ao longo de 1 mês. Em média, ao longo de 1 mês. 1 mês? Ok. Ao longo de 1 mês. Vai-se construindo esse plano global, no fundo. Tem um passo a passo. Primeiro se cria uma Certo. visão de futuro, depois as metas que vão levar para aquela visão, Ok. depois as submetas de cada meta. Ok. E aí e o plano é construído do futuro para o presente. E Certo. não do presente para o futuro. Sim. Então, para eu saber por onde eu vou começar, não vou imaginar o que é que eu vou fazer agora. O que é que eu preciso fazer para estar lá adiante, depois para estar aqui, depois para estar aqui, depois para estar aqui, Ok. até chegar ao Sim, hoje. sim. Ele é feito ao Sim. contrário. Está bem. 1 mês, está bem. Ok. Mas é 1 mês, considerando uma sessão semanal. Uma Não é sessão isso, semanal. Paulo? É o ideal. A média é essa. Há alguns que conseguem com 3 encontros em 3 semanas, e alguns conseguem com 4, outros requerem 5 ou 6. Uhum. Não dá para engessar o ser humano, né? Sim. Não dá para...
Da mesma forma, eu não, quando eu implanto o programa nas organizações, eu não limito nem defino o número de encontros, a não ser esse início. Olha, vocês vão fazer 4 encontros, um por semana, em semanas seguidas, de forma que a expectativa é que, ao final do primeiro mês, haja um esboço do plano de desenvolvimento do mentorado. Depois disso, o que é que vai acontecer? Não sei, o plano é que vai dizer. Uhum. Qual é a próxima ação, a primeira ação? É esta. Quanto tempo vai levar? 8 dias. Então, depois do 8º dia, podemos nos encontrar. Mas se vai levar 15 dias, vamos nos encontrar após o 15º dia. E assim vai a cada encontro. E cada encontro realizado é para quê? Para verificar o que foi feito no intervalo entre este encontro e o anterior, o que deu certo, o que não deu, feedbacks para lá, para cá, tal. Uhum. E vamos ver o que é que vem a seguir. Uhum. Ana? Ok. Ana quer falar? Ana. Queria, antes de mais, obrigada e boa noite a todos. Eu sei que já é tarde, mas eu só queria partilhar. Eu penso que aquilo que a Cristina partilhou, e eu tenho sentido muito. Eu tenho 2 mentis, um que claramente não quer ajuda, e eu percebi como tal. Ele sabe que eu estou cá quando quer, e vou enviando mensagens dizendo: eu estou por aqui, Pedro, quando precisar de mim, o processo é seu. E depois tenho outra, e acho que o WhatsApp tem trazido questões a esta parte da mentoria, porque nós cada vez estamos mais próximos, não é? E por isso, tudo aquilo que nós vamos falando sobre colocar relatórios, eu falo praticamente todos os dias com a pessoa que eu estou a dar mentoria. Há alturas em que falamos muito porque está a acontecer coisas, há outras que não falamos e eu deixo no seu espaço. E acho que a mentoria é muito a relação, esta química que nós temos que criar com a pessoa que está connosco, em função do que vamos dando, para que a pessoa também nos vá dando de volta. E eu tenho sentido este processo, como também as outras pessoas partilharam. Eu acho que eles precisam muito do nosso acompanhamento, eles sentem-se muito sozinhos. A minha, com a agravante, que perdeu as competências que tinha para as funções e com 60 anos, neste momento tem que dar a volta à vida toda dela e não pode voltar a trabalhar nas suas funções, o que para mim tem sido muito desafiante, porque é difícil, não é? Com 60 anos, de repente dizer: olha, tudo o que tu sabias fazer não podes fazer porque a tua saúde não te permite, tens que mudar. E então tornou-se quase como um caso meu de apoio extremo, Eu não faço os relatórios, a Teresa vai-me ralhar imenso, mas acima de tudo, acima de tudo é mesmo estar, e outra coisa que eu tenho notado e que também queria partilhar é, as nossas conversas começam sempre com um sentido de agradecimento extremo, que eu tento combater, porque quando alguém começa uma conversa connosco a agradecer-nos muito, parece que estamos numa posição, lá está aquilo que o Paulo dizia, não estamos em igualdade. E muito o que eu digo a esta pessoa é: se eu não quisesse estar aqui, não estava, porque isto é voluntário, isto não é o meu trabalho, ou seja, eu estou aqui porque quero, e estando aqui porque quero, não tenho que me agradecer. Fico feliz que me agradeça hoje por todas as vezes que formos falar no futuro, mas eu estou aqui porque quero, genuinamente, e acho que este grupo tem esta vantagem espetacular, que só está cá quem quer, ninguém está obrigado, ou pelo menos que eu conheça. Se alguém está aqui com uma arma apontada, acuse já, que nós ajudamos, pisco o olho. Mas é engraçado porque, na realidade, estas pessoas chegam a nós quase na desvantagem de parecer que nós somos quase, eles vão nos ajudar. Claro que nós não podemos arranjar empregos, e claro que se eu pudesse já tinha arranjado emprego a esta pessoa, mas também sei que ela, antes sequer de conseguir trabalhar, tem que tratar de muitos aspectos dela própria. E mesmo que comece a trabalhar, ela já está a trabalhar, e eu dizia à Teresa, ainda não vamos comunicar que ela está a trabalhar, porque eu tenho algum receio que ela não consiga realmente desenvolver esta função. Por isso vamos lhes dar uns meses, e se for um sucesso, daqui a 6 meses nós dizemos: esta pessoa está a trabalhar, porque não vale a pena pôr essa pressão adicional, o pôr a publicidade, tem um trabalho, porque isto tudo pressiona, não é? Isto tudo pressiona, e o mercado está complicado, está difícil, é difícil nós explicarmos este mercado, até para nós. Eu tenho 46 e eu também sinto que há coisas muito boas, mas também há coisas que eu ainda não acredito que acontecem neste mercado e neste mundo, não é? E por isso acho que
este nosso trabalho, cada um tem a sua experiência. Acho que isso é que é a riqueza deste projeto, e cada um de nós deve ter experiências completamente diferentes e um dia que possamos partilhar, acho que vai ser extraordinário. E era só isto que eu queria partilhar. Bom, deviam publicar essas experiências. Sim, nós Teresa? nós pedimos a todos os mentores para escreverem as suas histórias. Queremos ter o nosso livro, não é? Porque cada caso é um caso. Felizmente já temos alguns casos de sucesso, mas este caso em concreto que a Ana fala, pela capacidade de superação desta pessoa, vai ser mais do que um caso de sucesso. É um exemplo Da vida. Exatamente, e mesmo com as limitações que tem, não deixa de estar presente, e se fosse preciso estava aqui connosco, e ela sabe que não pode estar com o computador, mas se for necessário ela está, e está disposta a mudar. Uma pessoa que fez uma carreira internacional e que a saúde pura e simplesmente não lhe permite, e o mercado não tem espaço para estas pessoas. Se não tem para uma pessoa que não tem este tipo de limitação, imaginem para uma pessoa que tem uma limitação, quando hoje em dia, o que é que nós fazemos sem um computador, não é? Ou sem tudo o que é este digital. Não é fácil, não é mesmo fácil. Portanto, mas, Teresa, já sorri. Já sorri, é a coisa maravilhosa que é chegar, já sorri. Este caso em concreto será para nós algo maior do que o simples facto de ter voltado ao mercado de trabalho. Porque houve aqui também a renovação de uma pessoa que disse: eu quero estar com a de novo, eu sei que vocês me podem ajudar, vamos tentar. E não desiste, não desiste. É muito bom. E Ana, muito obrigada, porque de facto este caso são pessoas, não é? Nós estamos a falar de pessoas e da relação que mantemos com as pessoas, e aquilo que o Paulo dizia. Eu não estou neste momento a fazer mentoria porque não tenho tempo, mas de certa forma recebo os profissionais e, portanto, o nosso maior tempo é ouvir só, porque estas pessoas têm uma necessidade enorme, enorme, enorme de ter alguém que os ouça. E isto é um bem maior. Eu falo por mim e creio que todos nós sentimos isto. Muito bem. Mais alguma coisa? Estou ao vosso dispor. Sim, nós até nos esquecemos que o tempo passa e que estamos Não há problema. Estamos aí, aqui este tempo bom, não é? Eu vou ter que me ausentar agora mesmo. Obrigada a todos, Paulo, muito obrigada. Teresa, obrigada companheiros de jornada, e vamos falando. Beijinho, Cristina, obrigada. Beijinho. Eu aproveito e também já me vou despedir. Obrigada, Paulo, obrigada, Teresa, e a todos pela apresentação. Foi uma delícia estar a ouvir-vos. Uma boa semana de trabalho para todos. Obrigada, Sofia. Com licença. Aproveitar também boas noites. Acho que vamos terminar por aqui, se calhar. Muito obrigado, Teresa, muito obrigado. Obrigada. Boa noite para todos. E para alguns até sexta-feira, não é? Em princípio, vamos ver. Obrigada. Sim, Miguel, até sexta-feira. Até sexta-feira. Pronto, Obrigada. uma boa noite para todos. Gostei muito. Tá. Deus, Paulo, foi um prazer. Posso desligar? Sim. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.